muita gente tem essa visão de que consegue, de que sabe o que é marketing e o que fazer em marketing. Ninguém dá palpite no financeiro lá, no planejamento estratégico do financeiro, né? É uma coisa que é muito protegida pela imagem técnica. E o marketing, apesar de ser igualmente técnico, ele não tem essa capa para protegê-lo, assim. Ele é uma coisa que passa a ser muito, onde todo mundo pode ter uma opinião, uma coisa intuitiva, né? Porque até pelo contexto onde a gente vive. Então essa capacidade que a gente precisa ter de dizer não nas coisas é porque o shiny object ali, né, que o Collins falou, ele é muito isso. Ele pode atiçar, ele atiça o marqueteiro, mas ele é mais seduzente ainda para o CEO, para um colega, para um diretor comercial. Olha para um concorrente, gosta do que está vendo e vem questionar por que a gente não faz. Então, essa habilidade do não, ela facilita muito o trabalho durante o ano, se ela é bem feita no planejamento. Bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast de Growth Insight. Eu sou Felipe Collins e tenho a honra de mais uma vez dividir os microfones aqui com o meu sócio e cofundador da newsletter, Felipe Vitti. Como vai, Vitti? Fala pessoal, tudo bem? Collins, bom dia, boa tarde, depende de quem estiver ouvindo, né? Mas ótimo, vamos ao nosso terceiro episódio, um grande privilégio, como sempre, dividir espaços aqui com você. Tô animado hoje, tô empolgado. Muito bem, a gente sempre grava em batches, né? 2 ou 3 episódios por vez e pela primeira vez a gente pôde ver a repercussão do episódio de lançamento, estamos muito contente aqui. Você que não escutou pode voltar lá e escutar os 2 primeiros episódios, você que já ouviu, bem-vindo de volta e continue sempre dando feedback, avaliando, mandando para os amigos, fazendo todo aquele cerimonial que nos ajuda aqui a crescer a newsletter e agora o podcast. O tema deste episódio aqui, eu acho que vem num bom timing para profissionais de marketing e growth, que é planejamento estratégico. Aquele momento onde todo mundo tem que equilibrar o precisamos correr com o Q4 porque o ano está acabando e nós estamos ferrados, com precisamos ver o que acontece aqui na companhia na próxima temporada. Tem empresas mais tradicionais que fazem algo super estruturado, tem empresas menos estruturadas que fazem um bumba meu boi e em muitos dos casos, profissionais de marketing e growth são pouco envolvidos ou envolvidos de um jeito que não é o melhor e a gente está aqui para consertar isso. A gente tem a nobre missão aqui de transformar você, querido ouvinte ou querida audiência, em protagonista no teu planejamento estratégico. Então, no episódio de hoje a gente vai falar diferença de estratégia, planejamento, meta, métrica e como é que marketing, como é que growth entra neste meandro aqui de planejamento estratégico como protagonista. Vitti, você quer compartilhar aqui? Vamos começar compartilhando uma breve experiência, uma boa e uma não tão boa aqui de planejamento estratégico para a gente aquecer um pouco os motores? Legal. Eu já tive... É um bom começo porque eu já passei por formatos de planejamento estratégico muito diferentes em todas as empresas, né? Eu acho que eu nunca passei pelo mesmo processo em 2 lugares diferentes, assim. Então, ter essa capacidade de se adaptar, entender o que é bom, o que é o contexto exige é importante. Então, eu já passei por modelos de planejamento muito estruturados, onde começa a ver com muita clareza já as ambições da companhia, mesmo que não exatamente os números, mas para onde a gente quer apontar. E quando o planejamento ele já é bem sólido, repetido muito tempo, às vezes você até já recebe o seu cheque inicial ali. Olha, você começa a planejar o seu... Dado que a gente gastou esse ano, algumas projeções do business plan de 5, 10 anos que a gente tem, para esse ano o teu cheque deve ficar em torno de dias, depois começa os ajustes, os cortes, os aumentos, geralmente cortes, e aí você tem, tem seus cortes. Mas você já sabe como começar, né? Porque você já tem o input. Mas aí, em outras situações, já participei do planejamento que ele é base zero mesmo, né? Então, você ignora tudo que você fez, você começa a discutir qual que é o objetivo,
começa a botar as premissas que você precisa que sejam verdadeiras para alcançar aquele objetivo. Então não importa mais o que você fez no ano anterior, é base zero, começa do absoluto zero, tudo de novo. Então um ano você tem 1.000, no outro ano você pode ter 100.000, tudo depende, um ano não tem correlação com o outro, né? Só que essas... E depois tem um terceiro que eu já participei, que é muito do... Isso aqui é a meta, vamos achar uma meta, isso aqui é o que a gente vai fazer, o caminho do que a gente está para essa meta não é super claro, a gente tem que seguir premissas meio high level do que a gente quer fazer e vamos embora. E aí o planejamento se resume a isso. Então dá para entrar muito mais no detalhe, mas só que a gente já tem 3 tipos de planejamento diferentes. Eu acho que nossa intenção não é tanto de dizer assim, isso aqui é um modelo de planejamento perfeito, mas tem muito conceito por trás disso que nos 3 casos vai te ajudar a construir um planejamento bom, né? Mais organizado. Então, esse eu acho que é o ouro de uma conversa como essa. Boa, você mencionou a meta e eu acho que vale um bom adendo aqui de explicar as diferenças, né? Tem o planejamento estratégico, tem a estratégia, tem o posicionamento, que inclusive a gente vai falar mais detalhes num episódio vindouro, tem os indicadores e tem as metas e o budget, né? Todos eles são criados mais ou menos na mesma época, ou revistos mais ou menos na mesma época, na verdade, mas existe uma diferença bastante, para mim, bastante contundente, e você confundir um com o outro pode te levar a ter um planejamento bastante confuso ou pouco claro, né? Eu acho que eu gosto muito daquele livro do Good Strategy, Bad Strategy, Hummeldt, acho que é o autor, alguma coisa assim, é um com capa preto e branco, que ele fala que a estratégia passa por diagnóstico claro, passa por uma política, os guidelines que você disse, uma política que orienta, e um set ou um conjunto de ações coerentes aos quais você vai seguir. Se você não tem essa estratégia, você pode ter a meta, mas você vai continuar meio bumba meu boi, porque você não tem o seu guarda-reio da estrada, a canaleta do teu boliche ali para seguir. Então você corre o risco de cair no que a gente é fã da Emily Kramer, né, do Marketing One Newsletter, que ela chama de Random Acts of Marketing. Então acho que a primeira coisa é a companhia ter clareza da estratégia que ela está seguindo, e a época de planejamento é um bom momento para você revisar, inclusive, essa estratégia. O que eu vou colocar como nova iniciativa, que trade-off que eu vou fazer, que é uma pergunta muito difícil, especialmente a gente que está envolvido com ambiente de startups e fundadores e pessoas que são bastante apaixonadas com o negócio, como que a gente consegue, o que a gente vai abrir mão, o que a gente vai competir, onde a gente não vai competir, para depois passar por um planejamento que aí envolve budget, alocação de recurso, alocação de mind share e assim por diante. Como que você vê essa diferença aqui, estratégia versus planejamento, e depois a gente fala das metas? Estratégia e planejamento estratégico, né? Vamos pensar... Uma coisa que eu gosto de trazer quando eu penso em nível estratégico é que tem muito uma função de você alinhar os departamentos, as áreas, as pessoas em torno de uma visão que você quer construir de longo prazo. Isso não necessariamente é uma frase que você tem na parede, mas isso é uma coisa de como a companhia enxerga a sua posição no mercado, seus concorrentes, o futuro da empresa, como é que ela se defende, como é que ela ataca, essas coisas assim. Então eu sempre gosto de pensar, quando eu vou pensar em estratégia, tem 2 coisas que eu acho muito relevantes, são os 2 conceitos que eu mais gosto nessa primeira abordagem. O primeiro é o conceito do past analysis, que é uma análise de past para political, economic, social e technological factors. Então, que é uma análise exógena, né, de fatores macro. E eu gosto muito disso porque eu gosto de pensar planejamento estratégico sobre um ponto de vista de defesa e não sobre um ponto de vista de ataque, necessariamente. Olha só, eu geralmente faço o contrário. Eu penso em onde é que eu ganho, o que acontece. Claro que você tem um hedge ali, como é que eu vou me defender se aquele negócio acontecer, mas eu gosto muito mais de pensar ofensivamente do que defensivamente. Porque eu gosto de pensar assim porque a lógica da defesa, ela muitas vezes se reverte em planos de ataque, né?
Então, para eu me defender, eu preciso chegar primeiro nesse mercado, eu preciso ser melhor nesse mercado e isso é uma posição de ataque. Mas começando por essas análises, você começa a entender, né, onde o teu contexto ali, o que pode me afetar, né, para o bem e para o mal nesses fatores. Então, eu estava na Swile e isso ainda está acontecendo lá porque eu tenho acompanhado essa discussão, mas a gente está sofrendo muitas mudanças no PAT, né, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, isso é um fator econômico e político, que pode jogar bem ou mal dependendo de qual empresa a gente estiver falando nesse segmento, inclusive. Então, isso era determinante para saber o que fazer. A gente está vivendo na era da IA, que tudo é IA, isso é um fator tecnológico. Inclusive, tem deixado muito mais difícil a gente se defender. Que aí conecta ao segundo conceito que eu gosto de começar, que é o conceito de moats. Né? Moat, em inglês, é fosso. E eu tenho quase certeza... Fosso, na tradução literal, é o fosso que tinha jacaré que protegia o seu castelo. É por isso que eles exato, e é usam. daí que vem o conceito, né? Porque isso eu tenho quase certeza que esse termo ele foi ou criado ou popularizado pelo Warren Buffett. E muito na tese de investimento dele, do tipo, eu gosto das empresas que têm moats fortes. Muito Perfeito. e o moat é uma coisa de defesa de longo prazo, assim. Então ele usou essa palavra porque é o fosso do castelo mesmo, né? É o fosso é aquela coisa de longo prazo de defesa do castelo muito forte contra ataques. Um diferencial competitivo que é muito difícil de alguém copiar, ou de fazer Exato. similar, ou de derrubar aquele diferencial. E eu gosto de pensar, por isso que é a minha lógica da defesa, né? Qual que é a coisa que eu sofrendo ataques é o que me segura, o que me protege e tudo mais. Isso eu acho que tem ficado ainda mais importante nos dias de hoje, porque eu acho que a maioria das empresas tem o seu fosso enfraquecido Bem pelas novas rasinho. Em vez de capacidades ser de um IA. jacaré, é um lambari. Em vez de É, ter 30 metros de profundidade, tem 2. exato. E com IA, a gente vive esse paradoxo, assim, não é nem um paradoxo, né? Mas é um. Não, eu retiro o que eu disse, mas é a coisa do. Ficou muito mais fácil construir as coisas, ficou muito mais fácil cobrir o gap. Então é fácil construir uma empresa até mesmo, ou uma alavanca, e muito difícil de defender a sua posição a partir disso, porque todo mundo pode construir alguma coisa muito mais rápido do que podia antes. Então, essa combinação das duas coisas eu acho que é o ponto de partida antes de pensar qual que é a tua diretriz, o que que é o objetivo do ano que vem, tu quer mais receita, tu quer melhorar tua margem, tu quer ganhar mercado. Isso vem na sequência. Mas eu gosto de partir dessas duas coisas, a pest analysis e ter clareza do seu moat. Te interromper, Fê, Não? mas esse ponto da tua análise que você colocou do defensibility, ele me recorda bastante o Brian Balfour, que é o fundador do Reforge, foi diretor de marketing do HubSpot, etc. Ele reescreveu, ele atualizou aquele texto dele dos 4 fits, né? Que é Product, Market, Model e Channel, que é produto, mercado, canal e modelo de negócio. E ele tem uma tese que a Helena Verna também, que é outra super fera de growth, que é a head de growth do Lovell, também defende, que com IA, nessa parte de análise tecnológica especialmente, as coisas ficam muito mais difíceis de defender. Então você tinha Product Market Fit até dado momento, e você não tem mais porque alguém entrou muito rápido e você não viu. Então esse é um bom paralelo aqui pro teu ponto da defesa, que depois a gente coloca nas notas deste episódio na edição de podcast que acompanha, a gente coloca estes materiais adicionais. Você acha que tem mais alguma coisa que é o ponto de partida nessa coisa da lógica da estratégia aí? Porque a gente ainda não está falando necessariamente de planejamento, né? Mas a Sim, gente a está gente falando ainda da está no estratégia. preâmbulo, né? É. E eu acho que esse é o ponto de partida, porque planejamento você vai entrar muito mais no que eu gosto de pensar em diretrizes estratégicas, né? Então, eu acho que, por exemplo, uma das primeiras coisas que você vive no planejamento é você entender o caminho que a empresa vai apontar nos próximos um ano, ou dependendo do teu exercício ali, 3, 5 anos. E eu acho que sempre começa com os desejos e ambições, eu gosto de pensar assim, que é aquela coisa que não está no PPT, não está no Excel, não está em nenhum lugar. Se você trabalha em uma startup, alguma coisa assim, a gente está falando da ambição do founder.
Às vezes ele quer dobrar o tamanho da companhia. Às vezes ele quer fazer 1 milhão de faturamento mensal. Não Às é vezes uma ele coisa... quer vender. Não é uma coisa que está clara, não é uma coisa que é necessariamente factível, mas é uma ambição, é um desejo. A gente vai ter que botar no papel e ver se funciona. Mas esse é meio que o primeiro, o desejo, as ambições. A E aí, visão, mas isso né? ainda não é a diretriz estratégica necessariamente. Não. E aí eu acho que a diretriz estratégica é meio que descobrir, né, qual que é a diferença entre a realidade e essa ambição e ter uma... E eu gosto de pensar que só existem 3 formas de crescer. Ou você tem mais receita, ou você tem mais margem, ou você tem mais clientes. E não é necessariamente mais a mesma coisa. Porque você pode pensar, mas se eu tenho mais clientes, eu tenho mais receita. Então é a mesma coisa. Mas não é. Não necessariamente, você pode queimar preço. Você pode, exatamente, você pode pensar mais clientes como uma estratégia de dominância do seu mercado, de defesa, de construção de hábito em torno do seu produto, para dificultar a entrada de alguém. Isso não, você pode até Ou para ganhar um você pouco mais de entrar. dinheiro, mas você está disposto a abrir mão de receita pela tua diretriz estratégica de cliente. Que é o que acontece em muitos mercados, especialmente naqueles mercados winner takes all, que são o que o vencedor leva tudo. Exemplo claro que tem acontecido agora no mercado brasileiro é a 99 Food ou os outros apps de delivery entrando, queimando preço, fazendo cupons e estratégias agressivas de desconto para ganhar share, para ganhar mercado. Você menciona uma coisa que é curiosa, que é você começa a partir da visão do time fundador ou empresas mais estruturadas do board e tudo mais. E eu gosto muito de fazer uma analogia mais mineira, que é o onde eu tô para onde eu vou. Onde que eu estou para onde que eu vou, né? Então você começa com o diagnóstico, onde que você está, diagnóstico financeiro, operacional, competitivo, em relação a como é que você está posicionado para se defender ou para aproveitar oportunidades de marca economia. No meu caso, por exemplo, Company Hero, existe um projeto de lei que pode aumentar o limite de faturamento do MEI, que é o microempreendedor individual. Pô, isso pode representar uma oportunidade muito grande para a gente encaixar mais uma gama de serviços para esse público. Ou existe um projeto no Supremo Tribunal Federal que está para ser julgado sobre se o regime PJ, qual que é a diretriz para ele ser considerado pejotização e qual que é a diretriz para ser uma prestação de serviços. Também é uma discussão que eu tenho um total de 0 controle, mas que influencia o negócio ao qual eu estou inserido. Então, a partir desse diagnóstico primeiro que você colocou, tanto exógeno, que você falou da análise PEST, quanto eu acho que tem um modelo endógeno, que é que competências eu tenho dentro de casa, que competências eu não tenho, e onde que eu estou melhor e pior posicionado no mercado, onde que eu ganho mais e menos dinheiro, como que você consegue... Beleza, você tem o diagnóstico, você tem a visão, quero escalar o Monte Everest, quero fazer uma empresa de 500 milhões de faturamento, quero salvar o mundo das caries, sei lá. E aí, eu acho que o objetivo do planejamento em si é você traçar a rota ou os acampamentos base, que nem a gente falava lá, quando a gente usando a metáfora da escalada, onde que é o primeiro checkpoint, onde que é o segundo checkpoint. Em alguns casos, você pode ser um pouco mais flexível. Eu faço sempre a piada com o filme do Liam Neeson, sabe? Aquele ator gringo e tal, que ele tem o Busca Implacável, que aí a filha dele é raptada, sequestrada, sei lá, vem uma gangue terrorista, acontece qualquer coisa, deixa cair o celular e ele fala: olha, eu tenho um set de competências, eu vou te achar e eu vou te matar. I will find you and I will kill you, né? O como ele ainda não sabe. Ele queria muito bem pegar um avião para Dubai primeira classe, achar os terroristas lá, achar e matar e pegar a filha. Mas daí o avião cai, ele vai de moto, a moto quebra, enfim, tem N intempéries no meio do caminho. Mas no final ele sabe qual que é o objetivo principal, que é ele recuperar a filha dele, e ele sabe qual que é o checkpoint ali, que é ele achar aquela gangue ou qualquer coisa do tipo. Então eu acredito que existe um paralelo com onde que é meu acampamento base, o que número, e aqui pode se envolver uma métrica, uma meta, me diz que eu estou chegando mais perto desse meu objetivo principal, que é
X quer cumprir a minha visão, né? E aí você pode fazer essa análise mais temporal mesmo. Cara, nesse ano vindouro, para eu alcançar o meu objetivo de daqui a X tempo abrir capital na bolsa, ou vender minha startup, ou conseguir uma margem, ou aposentar muito rico, qualquer coisa do tipo, eu preciso chegar nessa receita ou nessa métrica central, que às vezes não é receita quando a gente está falando de startups de crescimento acelerado e tal, ou nesse estado de capabilidades, vamos falar assim, ou colocando OKRs ou alguma coisa do tipo. Preciso ingressar no mercado X, eu preciso ter estruturado um modelo jurídico ou estruturado um modelo de aquisição de clientes Y que vai me dar essa sustentabilidade para o próximo passo, né? Onde que você acha que alguém originariamente de marketing de growth encaixa, especialmente nessa parte de alocar quais são os acampamentos desse planejamento estratégico, quais são os guidelines que você vai seguir? Cara, vamos lá. Eu tô super alinhado com essa sua ideia dos acampamentos e tudo mais. Eu gosto também muito de falar sobre... eu falo muito nos exercícios que eu tô sobre premissas. E às vezes a gente ainda não está no marketing discutindo isso, a gente está na diretoria, assim, na nível companhia. Mas é isso, eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B. Quais são as premissas que devem ser verdadeiras para eu conseguir fazer isso? Então, eu preciso ter uma quantidade de clientes, eu preciso ter uma certa penetração de mercado, eu preciso lançar um produto novo, eu preciso expandir para uma região nova. Existem premissas que você pode não ter certeza como vai fazer e nem se elas são verdadeiras, mas é aquela lógica do... se essas coisas forem verdade, eu chego no ponto B. Então, eu acho que esse é um exercício muito da liderança, porque depois você vai... eu gosto de pensar nas premissas sempre, porque aí você vai pegar as premissas e vai levar, olha, premissas A, B e C. Vendas, o que você precisa fazer para que as premissas A, B e C sejam verdadeiras. Marketing, o que você precisa fazer para as premissas A, B e C serem verdadeiras. Porque aí é onde alguém, de fato, em marketing, de fato, em growth, pode começar a trabalhar. Porque, conectando com aquilo que a gente falou no começo, né, a gente gosta muito do conceito lá do Random Acts of Marketing, da Emily Kramer. Se você não tem as premissas, você ainda assim consegue construir um planejamento que no papel ele é muito legal, muito bom, muito interessante, mas ele ainda assim pode ser simplesmente ações aleatórias de marketing que você pode fazer. Vamos abrir um podcast, vamos fazer evento, vamos investir em SEO, vamos investir em tal coisa, vamos criar uma campanha. E você não tem ideia se aquilo é bom ou ruim. Não porque a sua ideia é boa ou ruim, mas porque ela não tem o propósito de tornar uma premissa verdadeira. Então, a diferença entre um plano focado, que é impactante, que entrega resultado, e atos aleatórios, não são os atos em si. É a escolha dos atos com essa premissa, para a execução dessa premissa. Então, acho que antes de chegar nos times, os responsáveis pelo processo de planejamento estratégico precisam estabelecer claramente quais são as premissas do ano, do período, e aí levar essas premissas aos times e começar a executar. Gente, o que a gente vai fazer nesse departamento, sob essa lente, para que elas sejam verdadeiras? Aqui eu acho que tem um erro muito relevante que você levantou, um erro clássico de quando gente de marketing growth quer fazer o planejamento e não pensa isso de maneira estruturada. Que é você fazer o planejamento começando pela tática. Começando pelo que você quer fazer, ou como se fosse um ano calendário e, em março eu vou fazer tal coisa, ou, eu quero testar Reddit, eu quero testar SEO, qualquer coisa do tipo. Você começar pela tática, eu acho que é o melhor jeito de você se frustrar, ou no planejamento, porque se isso for para uma diretoria mais consciente, eles vão te fazer 4 perguntas e vão te quebrar no meio, ou, o que é muito pior, na execução desse planejamento, porque aí você vai executar e você não vai ter nenhuma conexão potencial com as alavancas de crescimento da companhia, com o guideline estratégico que a empresa está seguindo, com, da política de custo de aquisição até alocação de esforço mesmo. Você vai sair correndo meio à toa. Então, eu acho engraçado quando entram aqueles guias 7 coisas que você precisa fazer no planejamento estratégico 2026,
que aí venham investir em AI content e bababá. Cara, isso é tática, não é estratégico. Se fizer sentido para você, dadas as premissas que você quer bater de negócio, dado o caminho crítico que você precisa seguir para bater lá, beleza. Se não, deixa ou rever depois. Não é hora de você começar um planejamento pela tática. Você começa pela estratégia e depois, a hora que você tem as premissas, os guidelines, as ações que você vai fazer e onde você quer chegar, você vai falar assim, tá bom, eu tenho mais ou menos a minha visão, eu tenho quais são os checkpoints, eu tenho a guia mestra aqui, agora deixa eu traçar o caminho de fato. Como é que eu chego, ou que ações que eu consigo empilhar uma em cima da outra para chegar naquele objetivo de receita, ou de clientes, ou de margem, enfim. E aí tem tantas ações que você fez na temporada anterior, que aí você vê que delas você pode ou não manter na pedra para a próxima temporada, e o que, aí entra um exercício um pouco mais criativo, vamos falar assim, o que você pode fazer de diferente. Aí sim você entra num exercício que pode colocar um pouco mais das táticas, mas começar pelo tático antes de posicionar, antes de pensar em marketing como radar de mercado e uma análise competitiva, antes de pensar nessa análise dos diferenciais na visão do founder, é uma receita para o teu planejamento bottom-up chegar lá e ser gulgado. Se você ainda é um analista, se você tá e você vai propor essas coisas, você tá no seu métier, né? Na sua zona de controle ali e faz tudo bem. O importante é fazer isso no momento certo, com o objetivo certo, né? Então, o erro maior aqui está no porta-voz do marketing ir para a reunião de liderança dizendo que vai fazer Reddit, vai criar um blog. Não, essa discussão não vai funcionar, né? Seria o equivalente a dizer que o time de vendas vai fazer reuniões. A gente não vê o time comercial entrando numa reunião de planejamento estratégico e dizendo, para bater as metas a gente vai fazer mais reuniões. Porra, é óbvio, né? Vamos servir cafezinho expresso nas reuniões. Porque é uma tarefa, né? Uma iniciativa, você tem o seu momento depois. E até, aproveitando que a gente sempre está tentando conectar assim, eu gosto de, quando eu acho que a gente vai com as premissas para as áreas, a gente não pode achar que a gente sai com as premissas de uma reunião, vai para o nosso departamento e sai pensando como a gente vai endereçar essas premissas. Antes disso, eu acho que tem um exercício ainda na liderança, às vezes vai trazendo gente do time para discutir isso, mas que para não ser um trabalho em silo, do tipo assim, cada um faz a sua parte e depois junta tudo, sabe? Que é uma discussão, a liderança de marketing com a liderança comercial discutindo como é que você interpreta essas premissas, né? O que passa na sua cabeça hoje, como é que você quer tornar essas premissas verdadeiras. Porque senão o marketing diz A, comercial diz que vai pelo caminho B, marketing serve a vendas e no final não está ajudando as premissas a acontecerem. Então, é necessário um entendimento muito alinhado da organização sobre o que precisa ser feito para as premissas se tornarem realidade. Então, onde que está, né, pelo viés de marketing, coisas que precisam ser muito claras. Como é que é a tua audiência, assim, em termos de qual é o teu cliente potencial, qual é o teu cliente ideal, qual é o mercado que você vai abordar, se você atende a múltiplos segmentos, o que é mais importante, o que é menos importante. Isso são coisas que você vai dar de input e vai ajudar até o time comercial a estar mais alinhado. O seu próprio GTM, né, o Motion lá, o Go-to-Market. Então, como é que você vende? Você é Marketing, Product ou Sales Led? O seu Motion é mais pensado em inbound ou outbound? Porque se você é mais outbound, daqui a pouco você está todo lá, suas premissas estão todas sendo construídas em torno de uma estratégia inbound. Inbound para quem? Se você é outbound. Então, tem essa coisa da clareza do GTM, do Motion, é mais um fator onde marketing tem muita influência para conversar, para alinhar e discutir, e que precisa ser feito ainda antes de ir para casa fazer o dever de casa, né? Porque daí o alinhamento entre vendas e marketing, principalmente, está bem feitinho, e depois a gente vai se encontrar no meio do caminho ali, antes de bater o martelo e ver, opa, a gente não desviou do nosso foco aqui, opa, estamos alinhados, então beleza. Porque eu tô falando isso assim de um ponto traumático, até da minha vida, tá, Collins? Que era tipo assim,
Um dia eu sentei com o meu par, né, um diretor comercial, discutindo as premissas. Daqui a pouco ele bateu, ué, mas calma aí, isso aqui tá certo? Porque me entubaram 20% a mais de venda que eu preciso fazer. Beleza. Mas eu tô vendo aqui a maior, e a gente sabia, né, pelos nossos números, dados históricos, que o maior gerador de demanda, capturador de demanda era o marketing. E ele olhou assim, olha, eu preciso vender 20% a mais, mas eu tô vendo que cortaram teu orçamento em 20%. Sendo que você é quem mais gera demanda para mim. Então a gente tem um gap gigante, porque quem gera a oportunidade, quem abastece o funil, está com 20% menos dinheiro, mas quem faz a venda está com uma meta 20% maior. Não fecha essa conta, né? Tem algum erro, assim. Então, ou a minha premissa está errada, ou a dele está errada, a premissa da organização está errada, ou é isso mesmo, mas a gente vai ter que, em sendo esse o fato, a gente vai ter que achar um outro jeito, pensar em outras coisas. O nosso plano de ação para o ano precisa ser muito mais ousado, porque os gaps são muito maiores do que a gente imaginava. Então imagina, se a gente não tivesse esse Esse seu alinhamento, trauma é o famoso é raro, mas acontece sempre, né? mas é assim, se a gente não tivesse esse alinhamento, ele ia achar que o desafio dele é 20% de vendas, eu ia achar que meu desafio era fazer as coisas com 20% menos grana, e o tamanho do rombo ia ser muito maior. A gente não ia entregar esse plano nunca, porque a Ia ficar gente não batendo tinha noção cabeça do que verdadeiro nem. desafio da parada. Sim. Eu tava vendo um conteúdo do First Round Review, que é um site de venture capital que eu gosto muito de ler, de startups e tal. E eles e o Lenny também criaram uma coisa similar, que é o tal do conceito em W, né? Então, pensa o W com as perninhas para cima e para baixo. Para quem está só escutando isso, deve estar ótimo, inclusive, de imaginar. Mas, enfim, você tem a liderança, dá o contexto igual a premissas, os guidelines, a estratégia, etc. Desce para os times. Times, pode ser o time de vendas, o time de marketing, o time de produto. Eles fazem um plano que desce um pouco do estratégico para uma parte um pouco mais tática. E isso sobe de novo para você integrar. Fala assim, ó, aí sim você cai no mesmo na mesma conversa que você teve com o diretor de vendas ali. Faz sentido essa sua meta tá mais, essa tá menos? Ou que nem já aconteceu comigo algumas vezes, eu tá apostando muito num canal que ia demorar para dar receita, só porque é aquele canal cumulativo, tipo SEO, tipo podcast ou alguma coisa do tipo. Só que a meta do time de receitas de leads ela estava invertida, ela estava com muito mais lead na cabeça do que no final. Pô, faz sentido ou não? Ou vamos priorizar aqui? A gente tem iniciativas de vamos lançar novo produto versus vamos otimizar a máquina para o que já tem. Enfim, você tem esses trade-offs que são o básico de estratégia. O teu número bate com o meu número de leads, de taxa de conversão, de novos usuários ou de qualquer coisa. E aí uma vez que você integrou todo mundo, você fala assim, ó, a gente planejou tudo isso aqui, cortou, destinão para esse monte de coisa, porque esse exercício de dizer não para mim é super poderoso. Não vamos fazer X. Por quê? Porque não faz sentido, não vamos. Se aparecer alguém com aquela síndrome da luzinha dourada, né, ou da luzinha brilhante, olha que legal, assim, muito bom, não vou fazer. E aí você vai pro buy-in, a quarta perninha do W lá que eles mencionam, é você ter buy-in de todo mundo e conseguir comunicar efetivamente o plano, e é isso que a gente vai fazer, e esse é o alinhamento, essas são as metas, esse que é o direcionamento que a gente vai seguir a partir de então. Então esse é um bom fluxo de idas e vindas aqui, porque boa parte do detalhe tá mesmo dentro dos times. E aí quem tá nos ouvindo ou assistindo e tem a posição mais de entrada, analista, especialista, coordenação e tal, você possivelmente não vai ser envolvido nas ações de diretoria, mas você deve ser envolvido quando esse plano descer com as diretrizes. E aí o teu papel é perguntar, obviamente, se as diretrizes fazem sentido e usar a tua expertise técnica, tipo, você é expert de SEO, ou de growth, ou de comunicação e eventos, ou etc., para fazer esse balizamento do tipo, o que eu preciso fazer para gerar esse volume de leads, ou de receita, ou de... Às vezes você vai ter um indicador mais de marca, ou alguma coisa assim de audiência, para fazer com que esse planejamento seja verdade, onde que eu vou investir para isso acontecer. E aí tem uma descida do planejamento que é a mesma análise que a turma lá de cima fez macro, você vai fazer micro.
Então, como é que estão posicionados os concorrentes, como é que eu estou posicionado, o que que tem de oportunidade no mundo de marketing digital, etc. Então, você que está escutando e sabe de mídia paga, por exemplo, provavelmente a diretoria não vai olhar com o mesmo nível de detalhe o fato que o Meta vai começar a repassar o imposto para o anunciante. Você, como expert de growth, tem essa missão, porque essa é uma premissa que talvez seja ignorada lá em cima, só que você precisa colocar, falar assim, ó, nosso custo de aquisição vai ficar 12% mais caro, porque a gente vai ter 12% de imposto na cabeça. Opa, peraí. Então aqui a gente precisa mudar de novo números e fazer um riff-raff para ver se a gente chega de fato no lugar que a gente queria ou não, que a gente precisa adequar no meio do caminho. E eu acho que uma mensagem muito forte, né, para esse momento, assim, tanto para a liderança de marketing quanto para times de marketing é: times, você sempre vai querer ser envolvido nessas sessões de planejamento, porque é legal participar, pensar e tudo mais. Gera Isso vai dopamina, acontecer. falar que é estratégico e pensar no futuro, né? É o sonho de todo mundo. E isso vai acontecer à medida que o time como um todo amadurece. Quanto mais maduro é esse time, mais envolvido ele vai ser na definição do que vai ser feito. Ele tem mais a contribuir, consegue construir as discussões que precisa. Então, se você não está super envolvido e tudo mais, às vezes faz parte do processo. E a mesma mensagem vai para as lideranças do tipo: não ache que você tem as respostas só porque você é a liderança, porque marketing é muita coisa, é muito mais complexo fazer um planejamento de marketing do que de vendas. É bem mais complexo. Eu acredito muito nisso, pelas múltiplas disciplinas que existem em marketing que precisam ser tratadas, ou simplesmente pela quantidade de alavanca, coisas que você pode fazer. Para o bem ou para o mal, você pode fazer mais coisas. É muito menos linear, né? É. E aí um exercício que eu gosto muito, assim, eu fiz muitos planejamentos e um ponto de partida que eu acho assim, que me ajudou muito a fazer o trabalho com o meu time era o conceito, foi quando a gente começou a usar o conceito de Brilliant Basics. Então a gente ia numa linha de a gente sabe quais são as premissas e a gente precisa discutir como é que a gente vai executar essas premissas. Existem coisas na sua empresa que você precisa ser excepcional. Se você pudesse, você deveria ser nível mundial naquilo, porque aquilo é muito importante para a tua organização. Tem a ver com o teu GTM, enfim, tem a ver com a tua companhia cresce. E a gente chamava aí esses elementos de Brilliant Basics. Então, por exemplo, quando eu estava na Swile, a gente tinha Brilliant Basics em torno de mídia paga, porque era o nosso principal canal de aquisição. A gente tinha Brilliant Basics em torno de eventos, porque a gente fazia 60, 70 eventos por ano. Era um grande canal de aquisição e de posicionamento de marca. E a gente tinha um Brilliant Basics de marca, de construção de marca, porque era o grande asset, assim, era a nossa vantagem injusta versus competidores. E, cara, a gente chegava a ter um Brilliant Basics de PR. A gente chamava de narrativas. Porque a gente era muito forte nisso e a gente viu o impacto de liderar as narrativas no mercado que estava sendo muito discutido e como isso era forte. E muitas outras coisas a gente precisava até ser bom, a gente precisava fazer, né? O Brilliant Basics não é a única coisa que a gente faz. Mas essas coisas eram as coisas onde a gente tinha que ser muito melhor do que as outras empresas. Então a gente usava o conceito de Brilliant Basics como nosso ponto de partida para tentar endereçar as premissas que a gente tinha na mão. Porque a gente precisava ser excelente nisso. Então, o que a gente ia fazer a mais para aprender mais, para otimizar, para botar tudo que tinha de novas práticas, novas ferramentas, assim, o estado da arte ele está sempre em movimento. Então, como é que a gente se mantinha atualizado e sendo muito bom nesses elementos, por exemplo? E depois a gente ia para outras coisas. Mas o Brilliant Basics é a lógica do... Cara, isso aqui é onde eu não posso errar. Se eu for ruim nisso aqui, eu tô lascado, meu plano não vem. E E olha que aí é muito legal curioso, construir as iniciativas dentro do Brilliant Basics em si, não só iniciativas gerais. Assim. o Brilliant Basics, ele tem uma correlação muito clara com, tanto se você for olhar marketing clássico, que a gente gosta de revisar os clássicos, que é o ponto de paridade e ponto de diferenciação, Sim, sim. só que aqui não é paridade e diferenciação como produto, mas e sim em relação ao mecanismo que você adquire clientes, né? E tem muito a ver também com os moats, com a defesa. E aí a defesa, ela talvez é muito menos concentrada em produto
e também concentrado em como você traz os clientes, ou o que você tem de diferente na cozinha, vamos falar assim, como aquisição de cliente ou como marca, geração de marca. No nosso caso também, quando você fala de produto comoditizado, ou serviço comoditizado, onde marca e distribuição vão ganhar o jogo, que tende a ser agora com AI, etc., uma máxima, porque criar produto está mais fácil, vai envolver muito uma expertise bastante contundente nos seus canais de aquisição. Em como é que você gera audiência, como é que você gera interesse, como é que você domina as narrativas, como você bem falou. Nem tudo vai ser o growth mais puro de volume, às vezes vai ser só... Cara, eu tenho uma máquina aqui que gera report ou que gera alguma coisa assim que me dá muita reputação e eu preciso dobrar a aposta nesse negócio de reputação porque é como eu vou conseguir depois vender de maneira consultiva. Então, eu acho que essa análise do que você tem de força interna vai além do arroz e feijão, que a gente fez já uma edição de arroz e feijão do que você precisa fazer básico de ponto de paridade, mas vai no que você tem como motor principal, né? E aí você pode, quando você estiver olhando para o seu Brilliant Basics, eu faço uma analogia um pouco mais de engrenagens. Que engrenagens são tanto as principais para trazer cliente ou ter sucesso, quanto que engrenagens são as minhas mais bem desenvolvidas e como é que eu posso potencializar. E aí quando você volta para o conceito mais clássico de estratégia, você tem o Jim Collins, acho que é o segundo episódio de podcast que eu menciono, infelizmente não é familiar, mas ele tem o primeiro conceito, um dos primeiros de flywheel lá, de coisas que você faz bem, uma sequência de ações que você faz bem e você deveria reforçar dele. Ele usa a metáfora do porco-espinho, né? Que ele anda um pouquinho, mostra o espinho, anda um pouquinho, mostra o espinho. Não faz nada de muito diferente daquilo, então você precisa reforçar aquele mesmo loop. E aí quando você traduz para os conceitos mais chiques, modernosos, tipo Reforge, os growth loops, se você é forte neles, eles são exatamente a mesma coisa. Então você ter, independente da teoria que você usar, mas você ter clareza do tipo, essa sequência de coisas, eu preciso ser muito bom, que eu estou Brilliant Basics, para a companhia ter sucesso das premissas, me parece um excelente jeito que marketing pode ser não só envolvido, mas protagonista nessa construção de planejamento. E o que eu gosto de pensar pelo Brilliant Basics, assim, vamos fatiar esse termo, né? A parte do Brilliant a gente já discutiu, que você precisa ser excepcional, porque é o caminho que você vai usar para entregar suas premissas ali. Mas a parte Basics é tão importante quanto o Brilhante, que você não precisa, na maioria das vezes, de uma grande sofisticação e coisas super complexas. Às vezes, ser brilhante no básico é o que você precisa para o seu crescimento acontecer. Então, às vezes tenho muito advisor com as empresas, e quando eu vou ver assim, a parada tá para um caminho surreal, assim, de complexidade do que a gente deveria fazer, porque você estuda, você aprende, você faz um curso, uma aula, e você vai vendo a complexidade das pessoas, e no final você só precisa do básico muito bem feito, do arroz e feijão muito bem feito. E aí dentro do Brilliant Basics, para até organizar essas ideias, eu gosto de no que fazer, né? Porque o Brilliant Basic ainda é um tema. Mas no que fazer de fato, eu gosto de separar as iniciativas, essa coisa mais tática, em 3 grupos. Eu chamo de iniciativas mesmo, que é o normal, que a gente vai fazer durante o ano. E aí eu tenho os seeds e os moonshots. Então, seeds são coisas que a gente vai plantar nesse período, nessa janela, e com o objetivo de ou descobrir se aquilo tem um potencial, né? Tentar medir de alguma forma. Testar a água ali, né? Isso, e ver se aquilo pode ser uma coisa boa para o futuro. Ou, eventualmente, você até já sabe que isso vai ser bom para o futuro, mas você precisa começar a plantar agora para semear depois. Então você não... Tipo SEO, tipo começar o trabalho de reputação no LinkedIn esse é o exemplo mais clássico, né? tipo... Mas até o teu trabalho de construção de marca, muitas vezes. Sim. Você não vai começar agora, fortalecer tua marca, e isso vai ter impacto no teu planejamento esse ano. Vou te perguntar o ROI do rebranding no primeiro mês. Como se fosse isso. Então, você sabe que você precisa fazer, mas por que você precisa... mas eu estou fazendo um planejamento para atender as premissas
mas o seed não atende às premissas. Só que a ponto é, se você não começar hoje, daqui a 24 meses você vai ter se arrependido de não ter começado hoje. Então, e você precisa planejar isso, porque se você não planejar, você não vai ter banda para fazer, você vai ser engolido pelas outras coisas. Como é Você não vai comum conseguir acontecer. defender, né, que o que você fez isso. Então o seed, ele tem essa pequena parcela e por isso também ele é seed. Porque daí como você vai semear, ele não pode ocupar 50% da tua banda, da tua demanda, porque daí você não tem tempo para executar o ano. E o Sim. moonshot é o Você clássico, perde né? a lavoura da temporada, ainda usando metáforas agrícolas aqui. Isso, exatamente. E o moonshot é o clássico, né? Vai, eu vou fazer um negócio gigante, aí realmente mirar na lua, mirar na. Eu não tenho. Eu sei um moonshot, ele, né, conceitualmente falando, para eu atingir aquilo, eu sei metade do caminho. Os outros Sim, muito. 50%, 40% do processo, eu não tenho ideia de como que eu vou executar. Mas eu estou planejando esses moonshots. E aí, dependendo da quantidade de gente que você tem, da quantidade de departamentos que até mesmo que você tem dentro de um marketing, você pode ter um moonshot, mas você pode ter 3, 4, 5 moonshots se você tiver muitas áreas, por exemplo, né, dentro da tua área. Mas o que você precisa entender é que não dá para construir também um planejamento só de moonshots. Porque Porque, por o. definição, a maioria dos tiros você vai errar, né? Então, o teu planejamento Exato. ele não pode ser tão arriscado nesse sentido. Aí é onde entram as iniciativas, que são as coisas mais sólidas, que vão entregar o grosso do resultado, mas aquele gap ali entre o que você consegue fazer e o que você não consegue fazer, ele geralmente vai vir de uma soma de moonshots e melhorias incrementais no que você sabe fazer, né? Matematicamente falando, é tão simples quanto isso. Eu já fiz esse. Quando a gente desdobra esse planejamento dos. Eu gostei muito dessa sua tese dos seeds e dos moonshots. Eu não tinha essa nomenclatura na cabeça, mas eu pensava similar. Eu gosto muito de um livro chamado Thinking in Bets, ou Pensando em Apostas. Eu acho que é da Anne Duke, ou alguma coisa assim. E aí ela faz muita correlação com o poker e com as apostas que você vai fazer e tudo mais. Mas eu penso até numa lógica de alocação de orçamento. E aí 80% do teu orçamento deveria ser. E 80 é meio chutado aqui porque bebe do princípio de Pareto, né? Do 80-20. Mas 80% do teu orçamento, um pouco mais, deveria ser alocado em coisas que você sabe e ou tem uma grande probabilidade, uma previsibilidade maior, vamos falar assim, deles terem um impacto na receita, especialmente o impacto, não vou falar imediato, mas o impacto perceptível naquele ano ou alguma coisa do tipo. E aí os outros 20%, eu já diria Wesley Safadão, aquele 1% é vagabundo, pode ser um pouco mais de ousadia e alegria. Óbvio, depende do momento da empresa, depende se você sabe o que dá certo, se não sabe. Às vezes você está muito early stage, você não faz a menor ideia de nada, suas apostas vão em cima de premissas bem mais vazias. Às vezes você tem tanta clareza do que dá certo e do caminho crítico que você não precisa se preocupar tanto com os demais e tal, mas em alocação orçamentária ele deveria ter um pouco desse 80-20 ou do 70-20-10 que a gente fala também de alocação de orçamento. 70 no que você sabe com mais clareza do que vai funcionar, que dá certo, que traz o resultado. 20 no que você acha que pode ser uma alavanca com uma probabilidade maior. E 10, vamos mirar na lua, vamos fazer uma coisa muito diferente. Tava meio apaixonado naquele projeto que a Red Bull fez de skate, do cara descer o prédio lá de Porto Alegre. E esse projeto ficou 10 anos no backlog de planejamento estratégico até sair. Então, assim, tem um shot que vai sair, tem um shot que não vai. Então, vale ficar confortável também nesse exercício de planejar e de decidir. Você escolher o que você vai dizer não é tão importante quanto você decidir o que você vai fazer, né? O saber, o não ele é muito importante porque, principalmente em marketing, a gente sofre um pouco que muita gente tem essa visão de que consegue, de que sabe o que é marketing e o que fazer em marketing, né? Ninguém dá palpite no financeiro lá, no planejamento estratégico do financeiro, né? É uma coisa que é muito protegida pela imagem técnica. E o marketing, apesar de ser igualmente técnico, ele não tem essa capa para protegê-lo, assim. Ele é uma coisa que passa a ser muito, onde todo mundo pode ter uma opinião, uma coisa intuitiva, né? Porque até pelo contexto onde a gente vive. Então essa capacidade que a gente precisa ter de dizer não nas coisas é porque
o shiny object ali, né, que o Collins falou, ele é muito isso. Ele pode atiçar, ele atiça o marqueteiro, mas ele é mais seduzente ainda para o CEO, para um colega, para um diretor comercial. Olha para um concorrente, gosta do que está vendo e vem questionar por que a gente não faz. Então, essa habilidade do não, ela facilita muito o trabalho durante o ano se ela é bem feita no planejamento. Para não entupir de random acts of marketing o planejamento, e aí a gente sai fazendo um monte de coisa aleatória, porque o único departamento que vai sofrer as consequências dos atos aleatórios de marketing é o time de marketing. O que Então, mais vai sentir, né? você precisa saber se proteger, né? Você precisa aprofundar as discussões, você precisa propor alternativas. Porque se você, a gente estava em mentoria, a gente estava dizendo, se você só vive dizendo não, né, para as iniciativas, para as ideias, seja do seu CEO ou de qualquer coisa, você também passa a ser simplesmente o indivíduo reativo. Então você precisa ter capacidade de explicar por que não. Então, uma habilidade das mais essenciais ali, não só para o exercício do planejamento. Vou dois ganchos aqui, um com com a newsletter de aprendizado que eu escrevi um tempo atrás, que é um dos erros mais comuns, inclusive em marketing, é você confundir familiaridade com domínio. Então, como o marketing é uma disciplina na qual muitas pessoas têm familiaridade e proximidade, sigo umas pessoas, eu vejo campanha, enfim, alguma coisa do tipo, fica mais fácil de você estar aberto a sugestões e pitacos. Como finanças, ninguém vai fazer um FP&A tipo, com a mesma maestria. O teu papel técnico é colocar mais contexto que a pessoa não vai ter. Então, fala assim, que legal, eu entendi, aceitei sua sugestão aqui. Olha essas outras coisas aqui que você pode não estar vendo para isso seguir ou não, ou perguntar um pouco mais, né? Essa de você ser reativo versus você ser propositivo tem até a ver com ego ou política de companhia, ou a ideia foi de quem, então tem que ter um pouco de cuidado nisso. Quanto você ter mais clareza do porquê. Então, quando você está definindo, fazendo um gancho um pouquinho mais para trás, quando você está definindo o que funciona, aí entra muita matemática. Qual que é o teu custo de aquisição naqueles canais, quantos leads ou quantas vendas você gera a partir deles. Aqui você precisa ser bastante racional e numérico para defender, como se você estivesse defendendo para um CFO ou alguma coisa assim, esse número. Quando você vai para os moonshots ou para os seeds, você pode ter um pouco mais de liberdade poética, vamos falar assim, para falar, se isso der certo, é uma aposta com maior risco, portanto as premissas não são tão bem consolidadas, isso aqui pode acontecer. E aí na decisão matriz de investimento ou risco-retorno ou alguma coisa assim, você vai tomar a melhor decisão, ou a melhor decisão não necessariamente a decisão mais acertada, mas mais bem informada que você pode trazer aqui. E aí eu gostava de pensar nas engrenagens, porque quando você pega qualquer iniciativa que alguém coloca de marketing, seja você colocou, ou time especialista colocou, ou diretoria colocou, eu gosto muito de fazer o double check de sanidade, do tipo, cara, essa engrenagem nova, ela encaixa no set que eu tenho aqui, ela faz as outras girarem mais rápido, ela gera alguma inércia de maneira positiva, ou ela vai gerar caos e entropia e vai ficar um negócio rodando lá sozinho, sem grande conexão com o negócio. Como é que a gente conecta com as demais iniciativas? E aí tem um pensamento aqui que não sai da minha cabeça, que é, quando a gente faz planejamento estratégico, a gente sempre pensa em fazer coisas e fazer coisas e fazer coisas. E muitas vezes o segredo está no não fazer coisas novas, mas conectar melhor as que estão existentes. Então, você faz social bem, se você fizer o YouTube, você vai melhorar seu SEO por tabela, talvez. Você faz isso, você continua fazendo o social bem, isso é aproveitado nos seus materiais de comunicação, nos seus e-mails, você consegue traduzir isso para um PDF, ou você consegue usar isso como material para vendas, vender mais, enfim. Como é que você usa as mesmas armas de competência que você é bom lá do Brand Basics ou qualquer coisa, e consegue maximizar o impacto daquela coisa que você já faz bem e que já é conhecida, em vez de, muitas vezes, você criar uma coisa nova que até ela assentar
no conjunto de engrenagens que você já tem, vai demorar um pouco mais. Cara, que bom que você falou isso, porque até conecta. Quando eu vou para as minhas imersões lá no G4, por exemplo, e eu tenho uma aula de marketing que eu dou lá, eu entro muito numa pauta de diversificação de canais de aquisição, por exemplo. E eu falo uma coisa muito parecida, que esse é o shotgun approach da diversificação, sabe? Você pega uma escopeta, dá tiro, espalha aquele tiro e você sai diversificando daquele jeito, assim, fazendo mais coisa, tudo. Essa é uma abordagem ruim e completamente ineficiente e errada. No sentido de que você está diversificando pelo simples ato de diversificar. E quando, na verdade, você deveria diversificar em duas situações apenas. Situação 1, a tua estrutura atual, o teu canal atual, nesse caso, ele está saturado e você não consegue mais crescer. Ou você tem sinergia com o que você já tem. Então, plugar, o que foi o que você falou, né, de YouTube, social, então você já faz alguma coisa e plugar algo novo nessa coisa te dá mais sinergia, né? Cria um loop onde o que você já tem fica melhor por causa dessa coisa nova e essa coisa nova acelera mais rápido pelo que você já tem. O jogo, principalmente de investimento, mídia e tudo mais, ele precisa ser um jogo muito financeiro. Eu tenho essas cartas na mesa. Eu invisto R$ 1 nessa frente, ela me retorna R$ 2. Opa, então boto mais um, retorna 2. Boto mais um, retorna 2. Vai, os ganhos incrementais vão sendo cada vez mais limitados. Uma hora você bota 1 e volta 1,50. Aí você olha para o lado e você tem um canal que você bota 1 e volta 1,60. Enquanto você botar 1 e voltar 2 no canal A, por que você vai pegar R$ 1 e botar 60 e volta 1,60? Você está perdendo 40 centavos. Você não está ganhando. A sua diversificação não está fazendo você ganhar mais dinheiro, está fazendo você perder dinheiro. Agora, faz sentido ir por de 1,60 quando? Quando o próximo real no canal que até então dava 2, ele começa a dar 1,50. Ou ele também dá 1,60, mas agora eu sei que em vez de eu botar aqui e ganhar 1,60, eu prefiro botar aqui nesse outro, ele vai voltar 1,60, só que como ele tem uma certa sinergia com esse outro canal, ele vai melhorar a performance desse canal que já estava saturado também, e vai gerar um retorno superior. Então, diversificação tem que ser pensada nessa ótica, senão você está só fazendo mais coisas. A gente que tem filho, né, Collins, eu gosto de usar essa analogia, tipo, vamos dizer que a Sofia descobri que ela é muito boa no judô. Botei ela no judô e ela virou muito boa no judô. O que a gente faz nesse cenário? Paga mais aulas de judô. Paga um treinador particular de judô para ela ser muito boa em judô. O que a gente faz nessa lógica no marketing? Putz, a minha filha é muito boa no judô. Eu vou botar ela na natação agora. Agora, ela faz judô 2 vezes por semana, então ela vai fazer natação 2 vezes por semana também. É isso que é a diversificação no dia a dia aqui. A gente faz Facebook, vamos fazer YouTube, vamos fazer SEO. Mas você não era muito bom em Meta Ads? Você já esgotou tudo que você pode em Meta Ads? Porque se sim, entra nas duas coisas, você Ou se o diversifica. canal tá em cheque, tipo SEO tradicional, beleza, também tem exceções, né? Mas claro. Mas é a coisa da sinergia, ainda assim. para quem ficou meio Nazaré com os 1,50 e 1,60, eu acho que vale um judô e jiu-jitsu aqui. Se a Sofia é muito boa em judô, vou colocar em jiu-jitsu porque são artes marciais correlatas e eu vou otimizar aqui para ela ser boa na arte de dobrar roupas com pessoas dentro, beleza. Um paralelo aqui mais tático que a gente puxa eu vou muito bem em eventos. Sei lá, tenho uma boa proficiência em eventos, feiras e convenções, etc. E eu tenho um go-to-market B2B, eu vou fazer um seed de tentar transformar um executivo em thought leader e trabalhar o LinkedIn dele e artigos dele. Pô, mas o que tem a ver? Assim, não, olha a minha tese. Se esse cara aparece com thought leadership, etc., eu poderia abrir o LinkedIn como canal de aquisição, aquele outbound qualificado e tal, mas para mim o mais importante é que ele comece a ser chamado para palestras, porque se ele começar a ser chamado para palestras, eu aumento a minha exposição em evento e aí eu suporto o canal principal. Então, aqui você tem um judô jiu-jitsu e que não é um judô, natação ou cricket ou golfe ou qualquer coisa do tipo. Pensa essas coisas complementares. É judô, jiu-jitsu, luta e musculação. E resistência. Às vezes não é a mesma disciplina, mas, se eu for mais forte,
É essa correlação, assim. Senão é. E aí, aqui eu usei o exemplo do canal de aquisição, que é que é a temática que estava lá na minha aula e tudo mais, mas isso vale para o seu planejamento como um todo, né? Não no canal que você vai diversificar, mas em que iniciativas você vai fazer de fato. Você vai se comprometer para atender às premissas. Boa. E acho que uma parte final aqui, para a gente já se encaminhar para os finalmente desse episódio, é você precisa dimensionar bem os recursos que você tem. Porque é muito fácil você fazer meio planejamento à la Kiko e a bola Izaz, Izaz, Izaz. E aí a hora que você vê é aquele meme do o que o cliente quer e tem a foto do iate e o que você tem é a foto de um ferro de passar na frente de uma bacia, assim. Tanto em recurso financeiro quanto em recurso hora, homem, cérebro disponível para você fazer aquilo. E esse é uma outra grande restrição que você precisa respeitar, porque ou você aumenta os recursos, e toda vez que você aumenta recurso, você tem algum momento de caos ali no meio, as coisas não vão rampar do jeito que você estava esperando que elas rampassem, ou você reprioriza, ou refaz, ou refina o que você ia executar ou não. Fê, para a gente terminar aqui esse episódio sobre planejamento estratégico aqui, alguma dica final, alguma leitura final, cara, busque conhecimento aqui, busque um insight diferente para nossa querida audiência, para os ouvintes e audiência que assiste não é assistente, mas os olhos que estão conectados aqui a nós. Eu tenho uma coisa extra. A mensagem geral é: o planejamento ele é um processo de múltiplas etapas. Ele não pode começar das ideias, das estratégias. Eu acho, assim, tem muita coisa legal que a gente falou aqui, mas repete na sua cabeça aquele conceito do random acts of marketing, assim, os atos aleatórios de marketing. Essa é a principal armadilha que você precisa evitar. Ela é muito comum, muito fácil de cair, e tudo que a gente veio discutindo aqui é um trabalho de estruturação para que você não se caia em ideias simplesmente aleatórias. E aí a minha dica final em relação a tudo isso é uma coisa extra para você não subestimar a influência dos seus stakeholders no processo de planejamento. Porque às vezes fazer a ação X não é a melhor coisa que você pode fazer, mas é a coisa que o seu CEO quer que você faça muito. Ou o seu par que tem muita influência na organização, ele acredita que aquela ideia é muito boa e ele está ativa e direta ou indiretamente influenciando os colegas nos bastidores para que aquela ideia avance. Não é uma coisa que ele vai fazer, não está no escopo dele, é uma coisa que você vai fazer. Mas ele está influenciando os outros para que isso caia no seu colo, porque ele acredita muito naquilo. Ele ainda está comprado com aquela tese. Então leve isso em consideração. Esse seu trabalho de stakeholder você precisa fazer, não é errado, não é político, não sei o quê. Você precisa estar nos bastidores, movendo os pauzinhos. Política, mas não é politicagem, né? São coisas diferentes. Exato, ótimo. Esse é um ótimo ponto. Isso faz parte do processo. Assim como você vai ter o seu planejamento influenciado, você também deveria influenciar o planejamento de outras áreas. Perfeito. Porque você faz isso pelo bem da companhia, porque você tem alguma informação que faz você acreditar que aquilo é bom, que aquilo deveria ser feito. Então você não pode se omitir. Você precisa fazer isso de um jeito com boas intenções e do jeito certo. Então não subestime o poder dos stakeholders. Gostei. Eu tava com o random... Qual que é o seu recado? Eu tava com o Random Acts of Marketing na minha cabeça, mas você foi mais rápido no gatilho. Primeiro, assim, a primeira coisa é o check de sanidade mental. E aí o check de sanidade mental pode ser desde uma ideia mais ousada que você tem e fala assim, me diz se eu não tô maluco, e você tira da cabeça, então você não ficar bunda na parede de só fazer o que é muito pouco risco, alguma coisa do tipo. E você falou da política, mas tem uma parte até de deixar o ego de fora, no sentido de muitas vezes você vai ter ideias e planos que vão ser negados pela companhia, ou vão ser despriorizados, ou você vai achar blatantemente que não é o melhor caminho, mas por uma decisão racional que você
participam ou não muito da conversa, eles vão chegar numa decisão diferente. Então, não deixar aquilo, não fazer, não é minha ideia, não é meu plano, então vou executar de qualquer maneira. Tem que ter um disagree and commit ali, falar assim, eu abri mão de certas coisas na minha parte de planejamento, você abriu mão de certas coisas. No nosso caso de marketing, muitas vezes vai ter abrir mão de budget, headcount e coisas legais que eu queria fazer. Então, mas se você tem comprado a tese grande da companhia, é você seguir um pouco mais, assim, essa mentalidade mais experimental de, qual que é a tese, o que diz que a tese está certa ou errada, que informações que tiram o risco da minha decisão e como é que eu coloco isso na pedra, faz bastante sentido. E eu acho que o final, e é uma coisa que eu vejo que muita gente erra, é na fase de comunicação do plano. Explicar para todo mundo que, esse é o plano estratégico, é por isso que a gente está fazendo as coisas, essas são as metas, isso é o que pode dar certo aqui, isso é o que pode dar errado acolá. O CEO do LinkedIn tem uma frase que ele fala: quando você cansa de repetir uma coisa, talvez as pessoas comecem a ouvir. Então, com planejamento estratégico tem que ser a mesma coisa, você tem que repetir exaustivamente esse plano e para as pessoas ouvirem e comprarem. E se no Q1, Q2 tiver uma nova iniciativa que mudou as coisas, ou um fato novo, você revisita ele com uma periodicidade um pouco mais curta. Essa parte de você revisar com alguma cadência também te ajuda a ver se você está no caminho certo ou ver se de repente teve um acidente na marginal, é melhor você pegar a radial leste-oeste ou qualquer coisa do tipo. Cara, eu sei que eu já falei a minha dica final, mas também ouvindo você falar, eu queria reforçar uma coisa parecida, mas que eu acho muito importante e que pode ser muito cruel, assim, no sentido de, se você faz isso, é um problema. O processo de planejamento, ele não é sobre alinhamento, sobre todo mundo estar concordando com o que precisa ser feito. Ele tem que ser muito desalinhado. Se o teu plano, todo mundo está alinhado com isso, você tem um problema dentro da sua organização, você tem que cuidar disso. Só que isso leva ao ponto importante. Uma vez determinado o plano, discutido, pronto, batido o martelo, disagree and commit. Você discordou do que podia, bateu o martelo, é comprometimento total. Nenhuma pessoa, seja liderança ou dentro do seu time, tem o direito de chegar no final do processo e dizer, deu errado, eu sabia, eu avisei. E te disse, No planejamento eu falei que essa ideia era ruim. Isso não é, você pode ter falado, você pode estar certo. Você lá no passado, a história pode provar você certo. Não importa. Ou pior, você pode não ter falado, mas achado e ter se omitido, que é pior ainda. Igualmente ou pior. Isso é pior ainda. Mas assim, você falou, você estava certo, as pessoas sabem que você estava certo. Você vai levar para o seu túmulo essa ideia. E você não vai falar, eu sabia. Por quê? Porque você se comprometeu a fazer o plano acontecer dentro do que foi combinado com a companhia. Então, assim, se você abre a boca para falar isso, se está no meu time, você entra numa lista assim, muito forte para você ser mandado embora. Assim, sério, é nesse nível que eu odeio esse tipo de comentário. Tá? Eu também. Eu te disse que ia dar errado. Tá bom. Por isso que eu falei, é cruel, assim, essa coisa. Não fale, então, lute pelas suas ideias, se comprometa e ajude as coisas a acontecerem, mas cuidado. Boa, excelente. Então agora, depois de uma aula aqui em formato audiovisual sobre planejamento estratégico, estratégia, desdobramento tático, nós encerramos este terceiro episódio do podcast do Growth Insight. Você que nos escutou até aqui, faz a boa, dá uma moral para nós aqui. Bota lá teu 5 estrelinhas no Spotify, curte no YouTube, manda nos grupos de WhatsApp, joga em direto no teu chefe falando, olha só que legal que eu vi e já defende uma ideia sua em cima. Mas ajuda a gente aqui a atingir o máximo de pessoas possível. A gente tem podcast agora, tem a newsletter e tem também o grupinho Premium, que a gente teve mentoria ontem na data dessa gravação, que a gente falou desde coisas de planejamento, foi lá que surgiu a pauta, até como lidar com stakeholders malucos. Então foi uma boa conversa. E te aguardo no próximo episódio, Felipe Witt, te aguardo no próximo episódio, querido
ouvinte ou pessoa que nos assiste. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.